Eduardo Pimentel. Está acompanhado do nosso vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Martins. Aqui nós já convidamos também para vir aqui à frente, ocupar a nossa mesa. Convidando ainda, agradecendo a presença, presidente do IPUC, Ana Jaime, nosso secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, também vai compor aqui a nossa mesa. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Tico Kuzma, também, por gentileza, vem à frente. A promotora do Ministério Público do Estado do Paraná, doutora Aline Bilek Bar, por gentileza, vai ocupar aqui a nossa mesa também. Convidar ainda o secretário de Urbanismo, Almir Bonato, também ocupa a nossa mesa. Presidente do IMAP, a Beatriz Batistella Nadas, também por gentileza, e ainda o nosso secretário de Comunicação, Marques Souza, também vem à frente, vai ocupar a nossa mesa. Nós agradecemos a presença dos vereadores Rafaela Lupion, Renan Sesquim, Lores Nogueira, Marcos Vieira, Laís Leão, Olímpia Araújo, o nosso líder, Serginho do Posto, vereadora Indiara Barbosa, vereadora Mary Martins, Piero Petruziello, vereador Guilherme Kilter, sargento Tânia Guerreiro, Wanda de Assis também, os vereadores que estão conosco aqui, muito obrigado pela presença. Agradecer ainda o presidente da Smart City, Beto Marcelino, presidente da AMEP, o Gilson Santos. Agradecer os nossos secretários que estão aqui presentes hoje. Obrigado pela presença, secretários municipais, administradores regionais e mais autoridades presentes, convidados, senhoras e senhores. Este evento de lançamento da revisão do plano diretor marca os 100 dias da gestão do nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. É uma oportunidade única, tendo em vista que a AMEP agora elabora o plano metropolitano, chamado de Plano de Desenvolvimento Urbano Sustentável da região metropolitana de Curitiba, no processo de revitalização do centro, que é o coração da cidade, e da revisão ainda do PANClima. Nós já vamos ouvir uma saudação com a presidente do IPUC, Ana Jaime. Bom dia a todos e a todas. Gente, vocês não sabem a alegria de ver essa casa aqui tão cheia. É um tema que vamos tratar da cidade, então ver esse interesse para nós é super importante. A revisão do plano diretor, eu sempre digo que às vezes é uma oportunidade única, é o momento que faz a reflexão da nossa cidade, faz os caminhos que trilhamos, que fizeram sentido, faz os caminhos que não trilhamos e precisamos trilhar a partir de agora. Fez sentido que a gente... E aí não é uma decisão apenas do poder público, ele tem que ser o resultado dessa sociedade, porque cada um vai trazer uma contribuição, então pode perder essa oportunidade de diversos olhares para a cidade, e a gente vai traduzir um plano de diretriz. Eu acho que é um momento que a gente consegue sonhar a cidade, qual é a cidade que a gente... Vamos colocar isso no papel, e aí esse trabalho importante, porque colocar isso em prática, tornar isso uma realidade, ele tem que ser um trabalho de cada um de nós. Nossas instituições, seja enquanto cidadão, essa transformação para a cidade que nós é de fato um processo dessa coletividade. Feliz, prefeito, assim, agradeço assim sempre essa confiança que tem, e a essa mesa que está aqui composta, que eu acho que são instituições tão importantes, nosso vice vem apoiando todo o processo, que querem ver essa nossa cidade cada vez. Estou aqui também com o Fachinello, nosso secretário de governo, Mark e Almi, que acho que são secretarias que vão nos ajudar muito na condução desse processo e nessa interação. Agradeço, doutora Aline, secretário, Ministério Público, é um parceiro importante, recebe muitas demandas, podem estar nos contando. O nosso presidente da Câmara, de Legislativo, vai ter a função de votar esse... Nós vamos estar trabalhando, né, ao longo da parte do próximo, para tornar isso uma lei. Agradeço a vocês. Hoje começamos o processo. Eu espero que seja uma jornada para todos nós. O resultado, ao final de tudo, seja essa cidade que nós tanto queremos, né, gostamos de
Obrigada aí pela presença de vocês. Espero contar com vocês até o final. Dar um pouquinho mais também vai se dar esse processo para diversos momentos de participação da nossa. Daí, então, hoje é o nosso pontapé inicial dessa jornada. Muito obrigado pela. Obrigado, presidente Ana Jaime. Agradecer a presença da nossa Procuradora-Geral do Município, a doutora Vanessa Volpe. Obrigado pela presença. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra a vereadora Rafaela Lupion, presidente da Comissão de Urbanismo, apresentando a Câmara no Comitê Intersetorial e Técnica. Bom dia, senhoras e senhores. Que alegria ver esta casa cheia. Senhor prefeito Eduardo Pimentel, nosso vice-prefeito Paulo Martins, secretário atuante, veemente, secretário Bonato, Bia, Marque, Ana Jaime, e agradeço todo o time do IPUC, que sempre nos recebe tão bem, nosso supersecretário Faquinello, doutor Aline, e nosso atuante e competente presidente Tico Kuzma. Quero cumprimentar também o nosso líder do governo, Serginho do Posto, todos os vereadores aqui presentes, e vou começar com a Comissão de Urbanismo, este colegiado prefeito que eu estou muito honrada de figurar como presidente, a vice-presidente Laís Leão, Pier Paulo Petruccello, Indiara Barbosa, e também composta pelo Da Costa, não sei se o Da Costa está aqui, e aí os demais vereadores, Renan Sesquim, Guilherme Kilter, Lorenz, Mary Martins, lá, Tânia Guerreiro, Wanda de Assis, Marcos Vieira, e eu acho que é o Georgia Prats, Olímpio, secretária Amália, saúdo também, Olímpio de Araújo, mais algum? Aí o nosso colegiado, como a fala da nossa Câmara, a gente tem que agradecer o trabalho de todos e falar dessa revisão do plano diretor, algo extremamente importante para a nossa cidade, conjunto de normas, de diretrizes, o bem pensar de Curitiba, o diálogo amplo com a sociedade civil e essa construção conjunta, que é a identidade desse governo, o amplo diálogo, o amplo debate, e é isso que a gente também vai fazer lá na Câmara Municipal. Então, contem conosco, vamos juntos bem pensar Curitiba e trabalhar por uma cidade cada vez mais inclusiva, sustentável, democrática e que seja próspera. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos e a cada um. Obrigado, nossa vereadora Rafaela Lupion. Senhoras e senhores, para o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Uma alegria realmente ver o auditório aqui do Salão de Atos do Parque Barigui cheio. Um fórum tão qualificado e que temos todos nós uma grande responsabilidade. É discutir uma das ações mais importantes desse momento na cidade de Curitiba. Tanto no período eleitoral, quanto na transição, quanto no início do mandato, eu tenho falado que entre as 3 prioridades, se for para escolher 3 prioridades da nossa cidade, nessa gestão, uma delas é a revisão do plano diretor de Curitiba. Então, a presença de vocês aqui é muito importante. E a partir daqui, o trabalho de diálogo e compromissos entre nós. Eu quero agradecer a presidente do IPUC, a Ana Jaime, toda a equipe do IPUC aqui presente pelo trabalho que tem desenvolvido. Quero o vice-prefeito Paulo Martins, parceiro e amigo, secretário de Desenvolvimento Econômico. Queremos estar junto com vocês nessa discussão. Quero agradecer as entidades aqui presentes, pelos sociais, os representantes da sociedade. Nós queremos vocês juntos permanentemente. Estamos fazendo aqui hoje, que era um compromisso de fazer até abril, e hoje, no dia 101 da gestão, ontem foi um dia importante, os 100 dias de gestão com muitas entregas na nossa cidade.
várias no transporte coletivo, na educação, na vaga em creche, nas ações sociais, nas obras, na saúde com as consultas de especialidades. E ontem, aqui nesse lugar, nós iniciamos numa parceria com o Ministério da Saúde que vamos aumentar de 15 para 27 mil consultas por especialidade por mês e de 11 para 17 mil exames por mês. Fruto do trabalho que precisa ser feito e nada mais do que a nossa responsabilidade. Mas aqui é uma grande ação e eu quero cumprimentar todo o time da Prefeitura, em nome do Almir, secretário do Urbanismo, tá? De ponta cabeça todo o time nessa ação e estará. A Bria, presidente do MAP, que faz a gestão organizacional das secretarias, Marque, o secretário de comunicação, que vai ajudar nessa divulgação, Faquinello, que coordena as secretarias para nós. Obrigado, secretário do governo. Quero, doutora Aline Bar, agradecer a presença do Ministério Público aqui. É muito importante. O Ministério Público, a área jurídica, doutora Vanessa, estar conosco desde o início. Como é importante, antes de eu falar mais, eu queria agradecer a presença da Câmara de Vereadores desde já. Há 6 anos atrás, eu era vice-prefeito, 8 anos, todos sabem, nós iniciamos a discussão da lei de zoneamento, a atualização da lei de zoneamento. Eu me lembro que fui procurado lá no gabinete do vice, Paulo, por entidades de classe que queriam participar com Citiba das discussões. Nós fizemos a ligação e foi criado o G10 lá atrás, o GG11, e que em conjunto foram discutidas atualizações da lei de e que tinha 40% de convergência. Chegamos no fim das discussões com 95% de convergência entre o poder público e a sociedade civil. Com a Câmara Municipal. Não é à toa, Gilson, quero aqui agradecer o presidente da MEP. É importante a discussão metropolitana, porque nós somos uma cidade metropolitana, única com a região metropolitana. Quando foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade. 38 votos a favor da lei de zoneamento. E é isso nosso objetivo. Nós queremos que esse plano diretor seja aprovado pelo... Porque o processo lá no fim, no ano que vem, ele tem que ser aprovado pela Câmara. Mas para a gente conseguir agilidade, principalmente no trâmite na casa, que tem que fazer o trâmite normal, todas as comissões, seja feito dentro do tempo que está sendo desde já a sociedade representada. Então, presidente Tico Kuzma, obrigado pela presença, ao nosso líder, vereador Serginho do Posto, a presidente da Comissão de Urbanismo, vereadora Rafaela Lupion, ao Renan Sesqui, Nery Martins, Marcos Vieira, Laís Leão, Olímpio Araújo, Yária Barbosa, Pier Petruziello, Wanda Assis, Guilherme Kilter, Tânia Guerreiro, ainda a vereadora Amália, que é secretária de Desenvolvimento. E daqui a pouco nós temos uma ação importante de inclusão às 10 horas da manhã. Já? O Lawrence Nogueira, obrigado pela presença. E começa hoje. Começa hoje para que a gente possa aprovar em 2023 essa ação tão importante. Eu acabei de falar nas entrevistas de que quando a população normalmente para a revisão do plano, ela acha que é uma discussão somente da Câmara Municipal, engenheiros, arquitetos e urbanistas. É também, mas é uma grande oportunidade da população participar de fato. É por isso que os nossos regionais estão aqui, que nós teremos audiências públicas na cidade, reuniões temáticas, queremos ouvir a população, para que ela saiba o planejamento, a opinião pública, através das pessoas, através das entidades, todos aqui, dados, o papel de vocês é importante, vocês são representantes da sociedade, mas também ouvir a população diretamente. Com ações inovadoras, com gamificação, com uma forma moderna de trazer ações com as crianças nas escolas, para que eles participem desse processo, para que eles lembrem, porque são o nosso futuro, eles são o nosso futuro.
Essa discussão, ela começa hoje. Nós queremos, sem dúvida nenhuma, juntos aprová-la, porque é o tempo de prazo para que a gente consiga criar um plano diretor eficiente. As discussões começam dentro do plano, que é o IPUC, mas com os vereadores, cidades, então vamos andar a cidade toda. Esse ano, o IPUC faz 60 anos, todas diamantes. Orgulho para a cidade de Curitiba. Esse ano nós vamos começar a discussão para entregar no ano que vem. Daqui a pouco a Ana Jaime vai apresentar isso com calma, o IPUC vai apresentar com calma o plano diretor eficiente. A reunião aqui hoje, etapas. Essa, escolar que está terminando, é para a gente dar um pouco as diretrizes macro, as ações políticas, o encaminhamento da gestão e da cidade. E a gente faz a mesa e há uma apresentação técnica. Quero pedir aos que permaneçam nessa discussão. Nós vamos ouvir, terá espaço para algum espaço delimitado para respostas, mas ele é um plano que nasce numa concepção, mas ele será construído com as cabeças que estão aqui, pensam a cidade diariamente. É dessa maneira que burocratizando, avançando, entregando pela população. O plano diretor passa, vocês sabem melhor do que, pelo transporte coletivo, pelo uso do solo, pelo crescimento habitacional, pelo crescimento comercial, pelos eixos estruturantes da cidade. Que nós queremos investir nesses 4 anos. Tem acompanhado, nós temos compromisso com a habitação de interesse na nossa cidade. Temos compromisso de desburocratizar o investimento e a geração de emprego e renda na cidade, Paulo Martins. Nós temos compromisso com o centro da cidade. Hoje, 90% das obras estão nos bairros do Marão. Mas o centro, quinta-feira, inclusive, o Espaço Municipal é um gabinete esporádico nosso para valorizar essa revitalização do centro, a comissão de revitalização. Eu vou receber 2 horas da tarde, porque o Beto Marcelo traz grandes centros. Vamos trazer discussões e ações. Convidados para estar lá. Temos a prefeitura lidera. Cidade civil, cidades, a população não vier em conjunto, tem objetivo. Estabilidade, fala, e agradeço a Deus que nos orgulha tanto. Vamos aproveitar essa oportunidade para trabalhar, para discutir, democratizar cada vez mais, entregar para o cidadão curitibano, que é quem espera o trabalho efetivo nosso, plano diretor efetivo, qualidade, bom, viável. Temos também que é viável. Eu vou participar das ações pessoalmente. Eu vou acompanhar como prefeito da cidade pessoalmente o dia a dia do plano diretor, porque em paralelo, daqui a pouco, no semestre, começa a discussão da nova licitação do transporte coletivo da cidade, que é outro orgulho, tanto o transporte quanto o planejamento da cidade. Tem todas as secretarias. Muito obrigado por aceitarem o convite nosso, estarem aqui para começar a sociedade, vereadores importantes para essa discussão, para que o plano chegue maduro no período certo, que vai ser dado aqui pelo IPUC daqui a pouco, para que a gente possa, se Deus quiser, como uma aprovação unânime, o plano vai nortear o crescimento
cidade pelos próximos anos. Que Deus nos abençoe. Parabéns a todos, parabéns ao IPUC, e o plano diretor aí logo será entregue para toda a nossa cidade. Obrigado. Nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que vai seguir para uma próxima agenda. Nós agradecemos às autoridades que compuseram essa nossa mesa, desfazemos, pedimos por gentileza que ocupem seus lugares aqui junto à plateia, que daremos sequência dentro de alguns instantes aqui à nossa cerimônia. Muito obrigado, nosso prefeito, nosso secretário, presidente da Câmara e a nossa presidente do IPUC, Ana Jaime, é quem vai dar sequência, então, nos trabalhos aqui com todos vocês. Muito obrigado, tenham todos um excelente evento, um excelente dia e bora trabalhar. Bem, eu queria aproveitar, acho que antes de começar, que vocês vão ver aqui, ele de fato é o produto de muitas mãos. O que tem trabalhado, já vinha trabalhando ano passado, mas desde o início dessa gestão a gente mergulhou para entregar o melhor numa metodologia, em conteúdos para vocês. Então, eu queria pedir aqui, nesse momento, que o time do IPUC ficasse em pé. Eu queria pedir o apoio de vocês e uma salva de palmas para esse time aqui que tem se dedicado de corpo e alma para entregar isso para vocês. Obrigada, time. Acho que, sim, a gente chegar aqui hoje é muito graças ao trabalho que vocês têm desenvolvido. Então, vamos... Toda a luz aqui. A gente organizou a nossa fala aqui em 4 momentos. Por que planejamos a cidade? Acho que sempre vale um pouco fazer uma reflexão sobre isso. Quais são nossos desafios? Mapeou alguns desafios. Lógico que outros podem surgir. Nessa nossa jornada, a gente vai acolhendo, vamos adaptando. Falar um pouco do processo da revisão, como isso vai acontecer, a metodologia, momentos de discussão com a comunidade, com os grupos temáticos, como também colocou. E, por fim, eu acho que trazer todos esses canais de participação. Como é que se dá esse processo participativo? Vamos ter site, vamos ter WhatsApp, ou seja, a gente está tentando dar o maior número de ferramentas para assegurar que todos participem. Planejamos a cidade. Acho que a gente tem uma tese da nossa vivência. Planeja a cidade, acho que para buscar um equilíbrio. Eu acho que um sistema natural, várias vezes. Importante, temos a nossa fauna. Nós temos os sistemas urbanos, os nossos terminais, os nossos equipamentos. Como é que a gente pensa essas coisas para todas essas nossas interações diárias, sejam sociais, sejam acontecer da melhor forma possível, dentro de estabilidade. A hora que a gente faz essa harmonia, todos esses sistemas e essas interações. É óbvio que fazer a gestão da cidade não é uma tarefa trivial. Ela vem sempre com muitas complexidades. E a realidade, ela se impõe. Começa sempre a ter que... O que está acontecendo? Como é que destinar isso? Como a gente vai se deslocar? Onde eu vou encontrar trabalho? Eu acho que são todos esses fatores e essas complexidades que se colocam debruçar sobre o hábitat das nações. O termo que forte que a gente quer trabalhar é essa nova governança urbana. Eu acho que ela é essencial para que a gente consiga responder para bons caminhos.
Então, o que é o plano diretor? Lógico que ele é um instrumento que está previsto na nossa Constituição Federal, mas eu acho que mais do que legal, de fato, eu sempre sei que é a ferramenta, o instrumento onde a gente consegue trazer essa realidade imaginada, a coisa da gente sonhar junto, colocar isso no papel. Acho que é um dos elementos mais importantes, a gente ter clareza dessa realidade, colocar isso em estabelecer os caminhos que nós vamos trilhar nesses próximos para dar contornos, do que é transformar essa realidade imaginada uma realidade objetiva, real. E a participação, como eu falei, essa governança, diversos olhares, com diversas necessidades, ela precisa estar traduzida. Desde partida, a intenção, nós vamos com essa direção bem colocada pelo quero algo que de fato se trata do que para isso participa. Breve histórico, né? É uma cidade que ela tem nos a história mais recente, vou começar pela década de 40, trazia algum. Mas hoje a cidade que a gente retrato, estado lá na década de que é a cidade se ao longo do forte, permitiu um adensamento de todas as atividades sociais e econômicas para a sociedade. Só que essa revisão do plano, ela nunca acontece sozinha. Tem fatores internos da cidade que a gente considera, mas tem fatores externos que levam a fazer essas reflexões. Na década de 70 foi o êxodo rural. Eram muitas pessoas para as cidades. Teve que interpretar como que a gente teve que preparar a cidade para. Ao longo do tempo, 2001 foi pensado o Estatuto das Cidades, vários documentos, vários instrumentos da pública urbano, cidades usavam, outras não, mas no Brasil, esse lado de importar, fez o grande ganho do Estado, todo o processo de democratização, de fato, essa questão da participação da cidade leva a ter que repensar como é que faz essa questão, como é que a gente procura aqui. Lógico, participar é importante, mas agora como é que você acolhe isso, devolve de uma forma organizada e que tivemos também, eu acho que outro fenômeno da metrópole, ela não está sozinha, ela de fato é um território metropolitano. O grande cidadão, ele não sabe quando ele é dos Pinhais, quando saiu de Corumbá e entrou em essas divisas, elas não são tão claras, porque somos um grande território, então a gente estar em cima com esses. Isso também passa a gerar novas reflexões do plano diretor. Mais 10, 92, quando veio a Conferência do Clima, essa questão da alteração climática está se desdobrando na cidade. São os eventos da chuva, são os eventos da seca. Vai tratar isso. Nós vamos sempre estar respondendo assim, ou tentando assim ser reativo. Cada vez que acontece, nós vamos preparar a nossa cidade para. A última revisão estruturada foi em 2015. Foi um processo que várias coisas, mas acho que o exercício da cidadania, prática, cada vez a gente melhor. Hoje a gente a capilaridade da informação, ela está muito mais instantânea, mais próxima. A gente também está com isso. Como é que a gente vai trazer isso no plano? Pilares, né, estratégicos, sempre orientaram o processo de fala que é o nosso pé, dando sistema viário, transporte, polo, mas está integrado com a questão ambiental.
com o social, eu acho que assim, mas tendo sempre que cuidar as pessoas do nosso planeta, a questão da natureza. Não adianta você ter um uma paisagem que é nesse fato, vai para além de uma única fato, a gente imagens, falando naquilo que a gente precisa. Então, alguns dados, né, que eu acho que já ajudam nessa reflexão. Curitiba, capital do Paraná, o que vem observando com os dados do e o seu número, só Curitiba concentra quase 50% da população da grande região metropolitana. Mas esse núcleo, é o núcleo urbano central, são 90%. É isso que eu falei, que a gente já não sabe mais onde está a divisa das coisas. Quer dizer, como é que a gente vai entender essas funções públicas comuns? Não é só um problema de transporte, não é um problema de habitação, não é um problema. Nós precisamos trabalhar tudo isso. É que esse 1.700.000 habitantes, mais os outros, vai chegar aos 3 milhões da região metropolitana, todos eles têm essas necessidades atendidas. E aí os desafios, eu falei, é o momento da reflexão. Quais desafios já estão se colocando para nós que nós precisamos ter essa resposta? Promover a cidade compacta, a volta aos centros, que é o coração da nossa cidade. A gente sabe que passou por alguns processos de desgaste, que a gente tem que requalificar essa área, tem integração. Na área central, o que a gente observou na regional da Mata? Perdemos. A cidade de Curitiba já não está crescendo rápido. Realmente está crescendo. Como é que nós vamos criar? Porque ainda vem para esse desafio, esse comportamento da cidade, a gente precisa olhar com muita atenção. A mobilidade ativa, transporte público coletivo, foi perdendo a participação em estáveis. O que a gente observou foi um aumento crescente da participação do veículo. A cidade não é algo saudável. Mas hoje, com esse crescimento maior da região, a frota de veículos sendo muito mais rápido do que vai descarregar a atenção da cidade. Como é que nós vamos lidar com essa situação? O transporte tem que ser integrado, como é que vai oferecer melhor para permitir tem um sistema de transporte eficiente. Estamos com a cidade bem ordenada, que rapidamente eu consigo acessar os serviços. Viabilizar a todos moradia próxima em anos. Sabe que nós temos um déficit já mais de 40 habitações. Como é que nós vamos resolver? Pode empurrar as pessoas cada vez para longe. Temos áreas na cidade que já contam com uma boa. Nós vamos trabalhar para outras integradas, que é fundamental. Então, vai ter uma única, várias práticas para atender essa necessidade. A gente sabe que está muito na renda, é alternativa para os diversos. Sempre terá um olhar especial para aqueles mais vulneráveis, que dá uma resposta. Qualificar os espaços ter acessibilidade e segurança. Segurança tem sido um tema que tem estado muito presente. As duas principais a nível nacional. O brasileiro, ele coloca a segurança social a ser país.
reduz. Eu acho que a partir do cidade toma conta do espaço. É por isso que com os espaços do mercado, todas as cidades, você tem espaços de praça, parques, bosques, de ruas bem paradas para que fácil a gente consiga vencer esse ciclo da violência. Eu acho que esse vai permear sempre todos nós sentidos. Reduzir a desigualdade socioespacial com foco na população em sua e nas áreas periféricas. A gente observou, e principalmente após a pandemia, a população de rua, nós vamos trabalhar isso. E aqui um detalhe, a gente está ainda fechando os números. Chamado a atenção, que antes era o indicador de privado, são famílias em si. Vai precisar ver como trabalhar com esse aspecto. Novas dinâmicas demográficas do mercado de trabalho. Tradicionalmente, na década de ângulo, uma base onde crescem tem crianças, a população tinha uma expectativa de vida menor, mas hoje a gente já vai para aquele efeito do sendo criança, a cidade está envelhecendo mais rápido, e aí vem o desafio. Vamos tornar a nossa cidade para um envelhecimento saudável. Não é só quando você tem cidade, mas como é que a gente pensa a cidade para você envelhecer de forma saudável? É isso. Nossa cidade precisa para estar endereçando isso. Mercado de trabalho também traz isso depois, como vai descarregar na cidade. O que a gente tem que pensar nas nossas atividades? Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que também nos chamou muito atenção, tem a ver com outros antes. As pessoas estão tendo significa que a gente vai perder a nossa população economicamente ativa. Se a gente não tem uma população economicamente ativa, vai gerar riqueza. Como é que você faz? Como é que a gente dá esse estímulo? Qualificando o espaço, entregando uma cidade onde as pessoas se sintam bem, tenham a vontade de questões técnicas, a gente está transmitindo, acho que o som não está. A cidade é essa que acolhe, que as famílias. Não é um problema para qualquer cidade. A Europa já ter população, perda de riquezas, perda de qualidade de vida, da emergência climática. Vai trabalhar ações, vai preparar a cidade para a fenômeno. Não mais pode acontecer. Eles são realidades. 4. A cidade já tem 3 eventos severos de chuva, várias dadas, ao mesmo tempo 3 ondas de calor. Essas ondas de graus a mais do que a temperatura média esperada para 6. A gente tem isso mapeado. A gente tem aqui que vão sofrer mais, principalmente a bacia do Belém. Essa área mais é onde as áreas mais vai tratar a cidade para ter uma seca sem água, reserva para levar água para as pessoas. Água é essencial. Parques. Como é que a gente sai do parque, vai para uma cidade, bacias geográficas, elas precisam. Esse ele vai se apresentar. O Banco Interamericano fez um estudo recente, trouxe um dado que é assustador desses desastres para o planeta. É da ordem de $1 bilhão por hora. Olha o tamanho dessa conta. Não fazer nada vai sair muito caro. Então, a gente
dar os caminhos para dar resposta para isso. Transição, uma economia linear, uma economia circular. É isso. O que a gente está produzindo, mas sem desgastar os nossos naturais, perpetuar o uso de materiais para que ele aquela coisa da obsolescência programada. A gente está em bens duráveis, em como isso é isso. A questão dos resíduos. Esse gráfico aqui embaixo, acho que ela é a produção de resíduos per capita, na verdade. Como vocês podem ver, a gente veio numa atuada no período da pandemia, cresceu muito a geração de. A gente vem descendo, mas ainda a gente chegou ao nosso melhor, que já foi ali de 0,70. Uma meta ousada para essa nossa cidade, de fato, é chegar lá em 2000, com apenas 10% destinado para algum ATE. Faz isso, essa transição para uma economia mais circular. Para a fome, para a soberania alimentar e nutricional. Pode perder. Em Curitiba, comparado ao cenário nacional, situação favorável. Mas a gente ainda tem o desafio. Olha, 81% das pessoas estão em situação de. Mas ainda há 19% fazer para dentro dessa estatística. Aqui, Leversi, acho que a gente tem esse. Como é que a gente trabalha a cidade para assegurar, não é só acesso à qualidade. Tem a ver com planejamento. Pode pensar os vazios, cadeias, plantando mais próximo de casa para isso. A gente tem vazios que podem ser utilizados. Hoje a gente já vem pensando todo um ciclo de cidade, áreas ociosas e que pode dar esse. Promover o desenvolvimento econômico sustentável, a diversidade da base produtiva e a inovação com oportunidade para essa questão, essa era da digitalização 4.0, ela tem esse gráfico, acho que são para cada desafio, fazer um dado que demonstra, de fato, a gente é um desafio. E aqui o que olha, algumas atividades têm uma probabilidade muito alta de automatizadas e as pessoas perderem essa. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a gente vai recolocar essas pessoas? Então, algumas, técnico de enfermagem, essa ela não vai ser trabalho importante. Do outro lado, nós estamos falando aqui de arquitetos. Temos vários arquitetos aqui, advogados, uma alta probabilidade de automação. O que passa a ser o nosso papel? Como é que vai trabalhar isso? Econômico sustentável. Uma outra questão que eu acho que é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. A inteligência, dados que nós geramos diariamente na cidade, para fazer uma gestão pública orientada a resultados, está cada vez mais complexo e em constante mudança. Melhora essa capacidade. Isso é importante. Trouxe aqui um gráfico, foi um trabalho feito do Banco Mundial, é de 2003, onde traz essa questão da qualidade da governança, né, e da efetividade na entrega das ações. Se a gente for comparar, vou pegar aqui o caso do Brasil, estamos ali com 33%. Suécia, vamos dizer que seria um bom benchmark, 94%. Mas para não dizer, lá é outra realidade, vamos olhar para a nossa realidade latino. E a gente pode olhar que o Chile, por exemplo, é muito melhor do que a gente. Nós podemos, como é que a gente vai usar todos os dados para qualificar e agilizar, dar uma gestão mais dinâmica? Fala de zona. É uma lei dura, estática. Será que a gente pode transformar mais dinâmica, até para esperar cada 10 anos fazendo. Eu acho que esse grande desafio que a gente vai estar discutindo. E aqui, eu acho que para finalizar, a participação
participação, a governança participativa. Nada vai adiantar a gente fazer um belo plano para essa cidade se ele não... Como é que a gente tira isso? Eu acho que ele é fundamental. De novo, a importância da voz, a transparência nessa estrutura da governança. Mecanismo, pouco antes da gente conversava com a Bia do IMAP, quer trazer essa reflexão, né, Bia, para a cidade, que é, penso, o que é essa participação, qualidade que de fato se traduz em resultados. Estou olhando aqui, no Brasil a gente já está um pouco melhor, a gente está com quase 60% da qualidade da governança. Como é que a gente amplia? Eu tenho certeza que esse é o caminho para tirar os projetos do papel e fazer acontecer para a realidade da nossa... Parar por aqui. Parem de ouvir a minha voz. Mas planejamento à frente da coordenação, está todo olhando assim, vai contar, vai se dar essas várias etapas até a gente chegar esse para votação. Obrigado, gente. É sempre muito difícil falar depois da Ana, né? E aí eu queria só reforçar esse agradecimento da Ana. Primeiro, agradecer a própria Ana por ter feito a gente se envolver num processo tão interessante de montagem, né, de modelagem desse plano diretor. Também a toda a equipe do IPUC, que se esforçou muito nessas últimas semanas para entregar tudo isso, e a todos os parceiros aí da Câmara, da sociedade civil, o pessoal do Sprint, o pessoal das outras secretarias que fizeram isso ser possível. A primeira coisa que eu vou perder um tempinho com vocês, gente, é os princípios que vai nortear esse processo de revisão. Trabalhar no IPUC é maravilhoso, né? Porque não é uma coincidência que Curitiba tenha sido a cidade que melhor implementou sua política urbana. O plano diretor, né, lá da década de 60, tem instituído o IPUC. O IPUC é isso, é esse órgão do Estado, né, e que transformou a política urbana numa política de Estado contínua. Então, todos esses princípios se baseiam muito nessa tradição do planejamento urbano curitibano. Algumas inovações, mas todas elas calcadas na tradição. A primeira questão é a visão de longo prazo, né? A gente sabe que a Constituição de 88 foi muito importante, mas ela redirecionou o plano diretor como um rol de instrumentos, e essa discussão do longo prazo ela ficou fragilizada. Então, com a orientação da Ana e do prefeito, né, o nosso longo prazo é 2050. São 25 anos. O plano diretor é o nosso médio prazo, 10 anos, onde a gente também tem a Agenda Curitiba 2035. E a gente tem muita sorte aí, muita convergência ao mesmo tempo. O curto prazo é o plano de governo, são outros 4 anos, né, Bia? E o curtíssimo prazo é a LOA, é a discussão do orçamento que o Fala Curitiba já faz muito bem. Então, isso estrutura todo o nosso planejamento e dá muita clareza a gente. O longo prazo, que é onde a gente acomoda as agendas internacionais, né, e as diretrizes constitucionais, a lei orgânica. Então, são esses grandes princípios. E a gente sabe que 2050, né, é a agenda da descarbonização, a agenda do Acordo de Paris. Então, toda essa coincidência é muito importante. A segunda é a função socioambiental da cidade, né? A lei orgânica e a Constituição falam da função social da propriedade. Mas Curitiba, há muito tempo, já trabalha a dimensão ambiental muito forte. A Ana colocou isso, né? Então, é a figura humana e o planeta no meio. E essa função socioambiental da cidade norteia como princípio. O ciclo integrado de planejamento e projeto para implementação é aquilo que o Jaime gostava de chamar de acupunturas urbanas. Curitiba sempre implementou muito bem o seu plano, porque o IPUC, para além do pesquisa e planejamento, tem esse P escondido de projetos. Então, os grandes projetos do Barigui, os grandes projetos da Ópera de Arame, né, do Parque da Pedreira, então, sempre tiveram muitos projetos que implementaram na ponta isso. E a gente não quer perder, a gente quer pensar melhor. E esses prazos, eles deixam muito claro, né? A gente tem que discutir isso no plano de governo e na LOA. Claro, a política é quem decide para que rumo vai, mas está todo mundo estruturado dentro dessa visão de longo prazo. O planejamento, design e soluções baseadas na natureza e no desenvolvimento humano. Então, cidade e natureza não precisam ser antagônicas. A gente pode tentar encontrar sinergias e a ocupação humana
pode ser, sim, diretriz de biodiversidade, né? Se bem feito e se bem pensado, com apoio aí do que a gente chama de soluções baseadas na natureza, adaptação baseada no ecossistema. Isso aqui é muito caro, porque Curitiba se notabilizou no mundo pelo que se chama desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável. Em inglês é o TOD, é o Transit Oriented Development. É o quê? É o eixo estrutural que a Ana mostrou, onde você une mobilidade e densidade. Isso é a sustentabilidade espacial. Mas há outras dimensões da sustentabilidade, né? A Ana já comentou a sustentabilidade econômica, social, cultural. Então, a gente quer aprimorar isso para o SOD, que é o Sustainability Oriented Development, o desenvolvimento orientado pelos eixos de sustentabilidade. E a gente sabe que a gente precisa reforçar os eixos de sustentabilidade espacial, esses eixos de mobilidade, mas também pensar os eixos hídricos, os eixos azuis, os eixos ecológicos verdes, né? Os eixos roxos de cultura, como a Prudente de Moraes, por exemplo, né? Os eixos gastronômicos, os eixos logísticos, os eixos de inovação urbana, como o Vale do Pinheiros. Os eixos também de redução da vulnerabilidade socioespacial, que a gente sabe que também tem passivos de desenvolvimento social que precisam ser feitos. A pedagogia urbana é para todos nós, é também um processo de aprendizado para o próprio IPUC, para a própria prefeitura, mas, sobretudo, para todos os atores relevantes. E aí, na pedagogia urbana, a gente vai tentar mudar a nossa comunicação. A gente sabe que a comunicação numa oficina comunitária na regional não pode ser a mesma com o G11, não pode ser a mesma com a Câmara, né, que é muito técnica, muito legal, com o G11 muito no nível da viabilidade, também não é a mesma com o setor produtivo, são outras dimensões. Então, a gente está tendo um carinho especial a isso, nesse processo de pedagogia urbana, e como a gente vai ter linguagem simples para alguns públicos, mas também linguagem técnica e adequada para outros públicos. O financiamento sustentável do desenvolvimento urbano. A urbanização gera mais-valia, sabe disso, quem trabalha no imobiliário sabe disso, e uma parte disso tem que ser para financiar a infraestrutura urbana, onde ainda não existe, para deixar a cidade mais resiliente às mudanças climáticas, né, para que nenhum curitibano sofra com as enchentes. Então, isso é muito importante. A regulação por incentivo, simplificação e alta aplicabilidade. E aí, quando a gente fala em alta aplicabilidade, não é pensar só a lei do plano diretor. Porque a lei do plano diretor é uma coisa, mas tem um ecossistema legal. A gente tem uma lei de uso do solo, lei do parcelamento, lei de estudos de impacto de vizinhança. Todo esse conjunto legal, e aí um agradecimento especial à Procuradoria-Geral do município, um time cidades, né, que junto com a nossa procuradora Viviane, né, mas aqui nós temos a procuradora Raquel, tem a procuradora Vera, tem a procuradora Cíntia, então um timaço para nos ajudar a mapear todo esse ecossistema legal e a gente entender que a lei do plano diretor, a gente não precisa trazer tudo para ela, porque tem coisas que vão ser ali, e nisso vai ser super importante, né, Serginho do Poste, Rafaela Lupion, esse diálogo muito forte com a Câmara desde o começo. Por fim, a gestão democrática e governança interterritorial. O prefeito falou, né, do diálogo, a importância do diálogo, isso será reforçado. A inteligência urbana e megatendências de transformação. Curitiba tem uma oportunidade imensa com o hipervisor, né, Curitiba, transforma essa inteligência, a internet das coisas, o Big Data, em evidências para melhorar as políticas públicas e entender essas megatendências. Como a Ana citou, essa, por exemplo, da transformação do mercado de trabalho. A articulação metropolitana. E aí, com a MEP, a gente já teve algumas reuniões, tem sido uma grande oportunidade ter a elaboração do PDUI e a elaboração do plano diretor junto. Né? Também a grande oportunidade de trabalhar o centro ao mesmo tempo. Então, o coração da metrópole da cidade é planejado ao mesmo tempo que a cidade e ao mesmo tempo que a região metropolitana. A nova economia urbana, a gente sabe que agora temos a economia criativa, a economia circular, a economia compartilhada. Uma cidade melhor se prepara para isso. Curitiba 2050, essa é a rota que o prefeito citou para vocês até junho de 2026. Temos uma série de eventos aí. Eu vou pontuar apenas um, que é o Seminário Curitiba do Amanhã, em outubro de 2025. O Outubro Urbano é o Outubro Urbano da ONU, ele começa com a segunda-feira, né, todo ano é celebrado o Dia Mundial do Habitat e termina no dia 31 de outubro como o Dia Mundial das Cidades. E nele a gente quer discutir essa visão de futuro de 2050. Então, o Seminário Curitiba do Amanhã, que é uma tradição, ele vai discutir fortemente esse conteúdo. Também tem o Com Curitiba, né, que a gente até convida as organizações
a irem lá e estão com as inscrições abertas. É um momento super importante, né? O Concitiva é um dos atores estratégicos do qual o plano e a equipe de revisão tem que dialogar. E ali, em toda essa coisa, o IPUC 60 anos, o aniversário da cidade, enfim, as audiências. Essa aqui, a visão futura, ela tem que se calcar, ela tem que se alinhar às agendas internacionais, às políticas nacionais e estaduais, porque assim a gente aumenta a chance de implementar. Quanto mais alinhado tivermos, mais a gente alinha a possibilidade de financiamento, mais a conversas com os bancos internacionais, coisas que o IPUC já faz muito bem, né? Com sua assessoria de investimento, né? Que era a posição que a Ana está e agora está a Gisele. Então, a gente precisa conversar com todos isso e a gente tem um rol de metodologias. E Curitiba é isso, ele já tem um sistema de planejamento muito forte. Então, a gente não está trabalhando do nada, a gente está aqui para reforçar esse sistema de planejamento. Esses são os projetos importantes, né? Temos o redesenvolvimento da região central da cidade, o MaaS, que é o Mobility as a Service, um conceito mais inovador, né? De você levar as pessoas para o sistema de mobilidade pública, a nova concessão de transportes com esse foco na descarbonização, a revisão do Plano Clima, que é outra grande coincidência, muito importante para esse plano, todos os planos regionais prontos, os planos setoriais, grande parte dele, e aí pensar também a simplificação, quais são os planos setoriais que a gente realmente precisa, e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI. A estrutura de governança, a coordenação estratégica política, obviamente, é do prefeito, a Ana Jaime é a coordenadora técnica da coordenação geral do plano diretor, temos também a coordenação jurídica, uma coordenação de articulação política, do secretário Fachinello, coordenação jurídica da PGN, uma coordenação executiva que entra o IMAR, que entra a SECOM, que entra todos que estavam aqui sentados, que são muito importantes. E o Comitê Executivo de Gestão é onde nós estamos, onde o Rafael Miller também está nesse núcleo de coordenação, a própria Viviane, a procuradora Viviane, que está nesse núcleo, e que tem um time do IPUC ali, que depois eu vou explicar, e esse Comitê Estratégico de Gestão, que reúne essas secretarias estratégicas. O Comitê Intersetorial Técnico é com toda a Prefeitura, o Grupo Intersetorial de Suporte é o apoio a isso aqui. E aí agradecer ao IMAP, que deu espaço para fazer a transmissão do YouTube. Por último, a gestão democrática da cidade, que é fundamental. A gente tem que mapear todos os setores e a gente já mapeou e vamos ter oficinas estratégicas com todos. A gente sabe que grupos já se organizaram para acompanhar o plano diretor, todos eles são bem-vindos. E a primeira oficina estratégica, inclusive, obviamente, será com a Câmara e depois com os demais grupos aí, o G11, o Concitiva, o grupo do Observatório das Metrópoles, Academia, por aí vai. Também um grupo super importante, que é o da AMEP, com os secretários de desenvolvimento urbano do núcleo urbano conurbado. É fundamental associar a elaboração do PDUI e do plano diretor. Ferramentas aceleradoras que a gente vai usar. O prefeito já falou da gamificação da participação, parte da pedagogia urbana. Vão ter grandes projetos estruturantes, então eles já estão sendo pensados, o Ecodistrito do Belém. Mas Curitiba é muito boa no seu catálogo de projetos, o Farol do Saber. São tantos projetos, a própria Estação Tubo, agora a Estação Prisma. Então, toda essa catalogação de soluções urbanas sustentáveis, ela ajuda a acelerar a implementação das políticas. E também pensar o urbanismo tático. Algumas ações a gente pode testar antes de implementar definitivamente. A prototipação e modelagem ativa de instrumentos urbanísticos. Então, o Living Lab, eu acho que o Sprint é o melhor exemplo disso. A gente até pensou assim, olha, o Sprint foi uma grande experiência porque a gente pôde testar o processo participativo dentro do processo do Sprint, conectar o Sprint ao nosso sistema de planejamento e vai ser muito fácil acomodar essas 100 ideias que estão vindo por causa disso. A gente entendeu que a sociedade tem muito a contribuir, e o que a gente precisa é orientar alguma coisa que a sociedade civil vai participar de maneira republicana, como foi a participação dentro do Sprint. A inovação aberta, a modelagem preditiva e o dashboard online. Eu convido vocês a visitar o site do IPUC. Tem vários dashboards lá, os painéis interativos, com muita informação. Aqui, gente, o processo participativo, ele se baseia numa metodologia muito simples, é não deixar ninguém, nenhuma pauta em nenhum lugar para trás. Não deixar nenhum lugar para trás é em todas as regionais. Não deixar ninguém é entender que as pessoas, para participar, às vezes nós temos que ter necessidade especial, A linguagem em Libras, por exemplo, para ser acessível para um público mais amplo.
Não deixar nenhuma pauta é a gente gamificar o processo e entender que, muitas vezes, algumas pautas atropelam as outras. Então, se uma pauta, por exemplo, planeta, ambiental, vem muito bem estruturada, ela pode atropelar a pauta social, pessoas, porque essas pessoas não tiveram capacidade de se estruturar. A gente testou isso, né, numa oficina que fizemos no centro, e nos pareceu muito bem sucedida, e quem preencheu o nosso cadastro aqui no final já vai indicar, pode ser mais de uma, o que é que você quer, qual é a pauta do teu coração, né? Você está conectado ao planeta, está mais conectado à economia, à prosperidade, está mais conectado à paz, à questão da segurança pública, da redução de risco de desastres, você está mais conectado à parceria, você quer implementar as coisas, você é patrimônio e pertencimento, é a cultura, que te move, porque nós somos, o IPUC, a pesquisa e planejamento. E toda prefeitura é políticas públicas. E a gente quer organizar isso, porque todas as pautas são importantes. E ninguém precisa se estereotipar. A economia não precisa achar que o social não é importante, o ambiental não precisa achar que a economia não é importante, todas são importantes. E a função do planejamento e da pesquisa e planejamento é encontrar esse equilíbrio com evidências. A gente tem que fazer isso com base em evidências. Então, é um processo de mediação. Aqui são os fluxos. Nós temos um fluxo de planejamento que é liderado pelo meu colega Fabiano Borba, um fluxo de pesquisa que é liderado pela colega Mônica Máximo, um fluxo de participação que é liderado pelo colega Pedro Sorrentino, o fluxo legislação que é liderado pelo colega Maurício Meyer, e o fluxo comunicação que é liderado pela colega Ana Paula Franco. Então, somos todos do IPUC, mas contamos com pessoas também fora do IPUC, em cada um desse fluxo. O exemplo é o reforço da Procuradoria nesse fluxo legislação. E nós temos essas 4 fases, né? Preparação, leitura, propostas e finalização. O nome técnico, né, dessas fases, porque você planeja desde o começo, na verdade, a gente preparou, a gente vai pesquisar e planejar desde o começo, já pensar a parte legal, a gente vai sistematizar isso e a gente vai ter uma fase que a gente chama de operacionalização. Então, aqui eu sei que está um pouco longe para vocês, mas nesses 5 fluxos, tudo que tem um caderninho é porque são documentos públicos. E aí, o site do IPUC vai ser mostrado rapidamente. Nós também estamos como complemento na plataforma Redes, e a plataforma Fala Curitiba também está sendo adaptada para o processo do plano diretor. O Fala Curitiba não vai só falar da praça que precisa ser reformada, vai falar das grandes diretrizes também que a gente precisa. O fluxo operacionalização ele está muito ali no final. A gente acredita que um fator de sucesso é o diálogo amplo com a Câmara e com diversos atores naquele momento pensar esse ecossistema legal. Quais são as dores legais, além da lei do plano diretor, que está travando certos desenvolvimentos, ou que está gerando que o centro perca a população, né? A gente entender essas dinâmicas, que está gerando que o Capão Raso ainda não tenha densidade, que outros bairros têm com toda aquela infraestrutura. Então, a gente tem que pensar isso e viabilizar isso. Porque eu não posso acreditar que se a região metropolitana está crescendo 10%, Curitiba tem que se acomodar com um crescimento de apenas 1000%, sendo que se a gente crescer, a gente melhora o mercado imobiliário, a gente, né, arrecada mais IPTU, a gente desenvolve a cidade, a economia da. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só no fluxo de participação, as oficinas estratégicas começam agora, então preparem-se para ser convocados, todas as oficinas estratégicas serão no IPUC, então é o espaço onde a gente os convida, as oficinas técnicas são com a prefeitura, onde dentro daquelas pautas, cada secretaria vai para a sua caixinha, então saúde e educação vai para pessoas, né? Meio ambiente vai para planeta, mas, por exemplo, a SMSAN de segurança alimentar vai um pouco para a caixinha pessoas, um pouco para planeta, um pouco para prosperidade. E, por último, vamos ter a oficina comunitária. Eu acho que a minha colega vai falar um pouco melhor dessa parte comunitária, de como vai ser esse processo de participação. A Mônica vai falar depois de mim. Vamos ter, tanto no começo, para o diagnóstico, como para a fase de propostas. No final, por que a gente só tem oficinas estratégicas? Porque ali a minuta já está pronta. Não é mais para discutir a minuta, é para melhorar a minuta e pensar o infralegal, né? O que está ali na lei do plano diretor, porque a depender de como nós estamos melhorando, isso altera a minuta. Então, vai ter muito espaço para colaboração com a Câmara, né? A gente quer entender quais são as pautas dos vereadores para ver se encaixa na lei do plano diretor, se é numa lei complementar ou se é numa lei ordinária, né? Porque muitas vezes pode estar dentro desse ecossistema legal em pontos diferentes. E a ideia é apresentar, estou achando aqui, a minuta em junho, para que vá sem período, sem necessidade de regime de urgência, nada,
e seja discutida amplamente por o semestre inteiro, quando a Câmara aí faz a sua audiência pública, quando bem entender. E nós teremos 2 audiências públicas, que são os APs, uma em agosto e a outra em março, comemorando o aniversário da cidade. Então, os nossos ciclos vão ser um pouco esse: março, abril, aniversário da cidade, outubro urbano. Então, vão ser blocos de 6 meses, onde estruturam esse processo de participação. E aí a gente vai ter isso aí e vão ter canais de comunicação contínuos. A Mônica vai melhor apresentar agora. Eu chamo a Mônica, por favor, para dar continuidade a essa apresentação. Muito obrigado, gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou detalhar um pouco mais do que está pensando no processo de participação nessa revisão do plano diretor. Primeiro, falar que, assim, como a Ana bem destacou, nós temos uma série de desafios aí a serem tratados dessa revisão. E é por isso que a gente tem uma metodologia muito bem estruturada. Mas, ao final de tudo, o resultado final de todo esse processo só vai fazer sentido, só vai, de fato, refletir as necessidades da população, se a gente tiver um processo participativo muito bem estruturado. Para apresentar o processo de participação, eu vou usar aqui de Artifício, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para justamente facilitar a participação de todos. É a cartilha do processo de participação da revisão do plano diretor. Se vocês quiserem me acompanhar, tem aqui o QR Code, pelo qual vocês conseguem acessar essa cartilha. Mas para quem tiver interesse em visualizar depois, essa cartilha ela já está disponível no portal da revisão do plano diretor e vocês conseguem acessar através do site do IPUC. Então, assim, o início da cartilha, ele vem com o conceito do que é plano diretor. Para colocar todo mundo na mesma página, literalmente. A Ana já falou aqui do que se trata o plano diretor, mas eu queria destacar que o plano diretor ele não pode ser visto só como um documento técnico, como uma mera obrigação legal. O plano diretor é uma construção social, é um pacto da população em relação à cidade que queremos. E é assim que ela deve ser encarada. E por que participar? O plano diretor participativo, ele é uma evolução histórica. Ele veio de um processo de redemocratização do país. Então, não se trata apenas de um direito de participar da revisão, mas também de uma oportunidade de exercer a cidadania e construir a cidade que a gente quer. Se a gente se abster nesse momento, é a mesma coisa que delegar para que outras pessoas decidam rumos da cidade em que a gente vive. E é por isso que é importante que todos participem. Como participar? Como foi já previamente mencionado, tanto pela Ana quanto pelo Tomás, uma diretriz que a gente teve nessa revisão foi ampliar ao máximo os canais para comunicação, para a gente ter uma maior capilaridade e acessar todos os setores da sociedade. Então, como eu já mencionei, já está no ar, já está disponível o portal da revisão do plano diretor, que é possível acessar através do site do IPUC. Nós também inscrevemos a iniciativa do plano diretor na plataforma Redu. Então, ali tem o link também, que é um outro caminho para ser acessado. Para quem deseja participar presencialmente, nós temos alguns formulários que vão ser disponibilizados nas ruas da cidadania, no prédio central da prefeitura e também no IPUC. Além disso, o Tomás já adiantou, nós vamos ter uma série de eventos participativos. Vão ser previamente divulgados e amplamente divulgados. Nós vamos ter as oficinas comunitárias, que é uma construção coletiva, identificar com a população no território em que quais são os grandes problemas, as potencialidades de cada território e até pensar soluções para esses territórios. Mas a nossa ideia, para a gente engajar o máximo possível a população que reside no local, é simultaneamente fazer oficinas abertas de imersão urbana. E o que é isso?
A proposta é que no dia por ocorrer a oficina comunitária, a gente tenha o dia inteiro de atividades dessas regionais. Para justamente sensibilizar a população, mobilizar, fazer isso da pedagogia urbana, que o Tomás muito bem conceituou, para justamente a gente conseguir engajar essa população e trazer essa população para a oficina comunitária. Nós vamos ter as audiências públicas, cumprem aí um rito legal, que é uma outra oportunidade, né, de incidir. E o Urbanista Mirim, ele vem agora na sua segunda edição, né, a gente teve na revisão do Plano Diretor de 2015, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para atingir o público infantil, né, os estudantes das escolas municipais, e não apenas para ouvir, né, qual que é esse olhar da criança sobre a cidade, mas também como uma formação pedagógica. Como que vocês podem se informar acerca do que está acontecendo no plano diretor? Então, nós temos lá dentro do portal da revisão uma aba de perguntas frequentes. Então, eu sugiro consultar lá primeiro, porque tem muitas perguntas que são recorrentes e que já estão respondidas lá. Mas caso você deseje ainda assim, né, tenha a sua inquietude ainda não está sanada, nós temos alguns meios de se comunicar com a equipe que está encarregada da revisão do plano diretor. Então, aqui nós temos telefone, que podem contatar, o WhatsApp da revisão do plano diretor, um e-mail, né? E você também pode fazer um agendamento, né? A equipe, dentro da estrutura do IPU, eles têm um espaço físico específico para discutir essa temática da revisão, e você pode agendar para ir lá conversar, né, com a equipe. A gente vai ter, claro, a gente tem todo um período aí dedicado para atividades bastante técnicas, mas a gente vai abrir agenda, uma agenda quinzenal, em que a gente vai receber as pessoas que efetuarem esse agendamento. Logo mais, a gente vai ter o Rafael Miller aqui mostrando como efetuar esse agendamento. Quer ficar por dentro do que está acontecendo? Vocês podem se cadastrar através do link que está lá no Reduz, para vocês ficarem sempre informados de todas as notícias, de todas as novidades relativas à revisão do plano diretor. Bom, o Tomás já explicou um pouco, né, o que são esses 8 P's do plano diretor. Nós estamos alinhados, né, com a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e usar essas temáticas, tanto no processo de revisão como um todo, mas no processo participativo, é uma forma de aproximar um conteúdo muito técnico da população. A população em si identificar quais são os temas que lhes são caros, quais são suas paixões, quais são seus interesses, né? E para a gente conseguir traduzir melhor no que consiste cada um desses temas, a gente lançou mão de um artifício, foi o desenvolvimento de algumas personas, que são personagens que simbolizam cada um desses temas. Então, eu vou pedir licença agora para explicar cada uma dessas personagens que foram pensadas. A primeira personagem é a Rosa. A Rosa é uma estudante de 16 anos e está muito comprometida com a causa ambiental. É aquele lado nosso que se indigna quando vê alguém jogando lixo na rua, quando vê esgoto sendo despejado no rio, quando vê tanto desperdício de alimento. A Rosa representa a pauta ambiental. Vai entrar aí o tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas, da agroecologia. A Rosa é o P do planeta. Na sequência, nós temos o Ivo. O Ivo é um cadeirante de 30 anos, ele é ativista. O Ivo representa as minorias. O Ivo representa os grupos vulneráveis. O Ivo luta, batalha por uma maior justiça social. O Ivo representa a pauta do desenvolvimento social, com foco em reduzir as desigualdades, com foco na inclusão. O Ivo é o P de pessoas. A Lia é uma mulher, mãe solo, empreendedora. A Lia, na revisão do plano diretor, ela vai batalhar pela provisão de infraestrutura, serviço público de qualidade, para que a gente possa criar um ambiente propício para os negócios. A Lia é a pauta do desenvolvimento econômico sustentável. Ali é o P de prosperidade. Nós temos também a Ângela. A Ângela é uma professora de 56 anos. Ela é líder comunitária. Ela não suporta mais perder esses alunos para o mundo da criminalidade, da violência, do tráfico de drogas.
Ali é batalha pela segurança pública, pela redução dos riscos de desastres. Ali é o P da paz. Nós temos também o Dalton. Dalton é um senhor de 72 anos, marceneiro, histórias. O Dalton é apaixonado pelo patrimônio histórico. O Dalton, ele tem muito respeito e muito envolvimento com as culturas de todos os povos, os saberes tradicionais. Dalton representa a pauta cultural. Dalton é o P do pertencimento e do patrimônio. O Hugo é um motorista de ônibus. O Hugo acredita que uma boa cidade é a cidade que equilibra as pautas sociais, econômicas e desenvolvimento urbano. O Hugo, ele representa a pauta das políticas públicas integradas. O Hugo é o P do poder público. Nós temos também o Raul. O Raul tem 35 anos, ele é empresário e ele faz parte de uma rede de investimento, pesquisa e inovação. O Hugo acredita que para a gente buscar soluções para problemas que são emergentes, a gente precisa usar da criatividade, da inovação. E para a gente criar esse ambiente inovador, nada melhor do que uma parceria colaborativa entre poder público, setor privado e sociedade. O Hugo é o P, parceria. E, por fim, nós temos a Clara, de 52 anos, é uma servidora pública que ela é muito comprometida com as questões urbanas. A Clara representa o próprio processo de participação da revisão do plano diretor. Deve ser participativo, deve respeitar e buscar direito à cidade para todas as pessoas. A Clara é o P da pesquisa do planejamento. Bom, então é isso. Foi dada a largada na revisão do plano diretor. E essa é uma oportunidade única de participar, uma vez que essa revisão acontece somente a cada 10 anos. É uma oportunidade para a gente construir a cidade que a gente quer. Eu vou chamar agora o Rafael Miller, para apresentar como acessar, como fazer o agendamento com a equipe responsável pela revisão do plano diretor. Rafael Miller, muito obrigada. Bom dia a todos. Então, apresentando, ele estará em constante evolução. Essa apresentação vamos testar. Então, a cartilha está disponível aqui para elaboração. Ainda não foi possível carregar, mas será carregado, então, a apresentação também aqui. Processo PD na sua agenda, que foi falado ali, mais um canal de comunicação, além do WhatsApp, que foi dado, e também tem o processo de agendamento. A equipe de coordenação do plano diretor estará cada 15 dias na frequência, preparada para atender as demandas que estejam agendadas por este canal. Então, aqui é o processo de agendamento. Tem várias cidades do município que estão já utilizando o processo de agendamento. Aqui é importante salientar que é pelo e-cidadão. Então, é necessário fazer aquele cadastro preliminar do cidadão e aí você tem acesso a como ela está demonstrando aqui. Então, põe o nome, telefone, dados e confirmar. Confirmar a data de agendamento. Os protocolos de segurança são pela forma que atende a vários órgãos. Então, dentro do IPUC só está, por enquanto, foi só essa do plano diretor, talvez no futuro outras passos, mas agendamento presencial, plano diretor. Aí a data vai ser
selecionada. Aqui só foram colocadas essas datas para ação. Aí os horários, dentro do horário. Aqui, nesse momento, já está agendado, a pessoa recebe por e-mail uma confirmação. Nós, ali na estrutura de coordenação, também já recebemos o agendamento. E aí vamos estar aptos e preparados para atender a pessoas, uma ou pessoa que vai representando uma entidade, ou vai com um grupo de pessoas, enfim. Agora, acho que a rede de plano sustentável, onde está lá também o plano diretor de Curitiba, é uma rede mais abrangente e tem acesso à Federação Nacional dos Prefeitos, a agências internacionais, órgãos de financiamento, enfim, tem uma série de funcionalidades aqui. Então, convido a todos, né, que tenham interesse, participem, entrem e naveguem. Existem várias informações também aqui do plano diretor e também será constantemente atualizado esse ambiente. Materiais que estarão nos sites, muitos deles estarão aqui também. Acho que de momento é isso. Então, nós temos essa amplitude de canais de participação, estaremos desenvolvendo e atualizando. Contamos aí com todos, como já foi falado aqui, no processo participativo. Eu acho que agora vamos fazer o encerramento. Ah, sim. Obrigado, gente. Tá ali com o QR Code. Eu acho que é muita informação. Imagino que devem ter várias perguntas. Mas acessa aqui. A gente consegue ir coletando as perguntas. Podemos responder aquelas aqui. Terminar o tempo. Vocês podem ver, há vários canais de comunicação. Nada se esgota aqui. Nada se esgota aqui. Muito pelo contrário, é o início da nossa jornada, que é divertida, produtiva, de novos amigos, vá interagindo cada vez mais, para que o resultado, quando dá, né, Rafaela, lá para o legislativo, de fato, seja assim, o trabalho do legislativo vai estar bem facilitado, porque de fato é uma produção do coletivo, está bem dialogado, vai ser um processo muito para fazer isso numa lei real para a gente. Então, como as redes sociais serão utilizadas nos processos participativos? Não é por acaso que a SECOM é parte do grupo estratégico, né? Então, hoje, as redes sociais do próprio município, elas estão muito reforçadas. A gente hoje está usando o YouTube da Prefis, né? Então, vão ser criados momentos específicos do plano diretor nas redes sociais da prefeitura, mas é isso, acompanhe os canais das redes sociais da prefeitura. E, no nosso caso, a rede social é a plataforma Redes, porque ela é, como diz a Bia, né, uma espécie de LinkedIn do desenvolvimento urbano sustentável. Então, para lá também vai ter uma comunidade na Redes, e aí a gente convida todos os técnicos especialistas, porque, diferentemente da cartilha, né, lá a linguagem vai ser bem técnica dentro da Redes. Eu acho que tem um ponto que as mídias sociais são ótimas, mas a gente também tem que tomar um cuidado, porque se a gente vai abrindo vários outros canais, a gente parece que fica escravo de você ter que atualizar tudo isso. Vai usar muitos canais institucionais, tem site, tem de agendamento, mas sempre canais já oficiais da prefeitura. É o Instagram da prefeitura, que vai ser comunicado, no link, ou tem nossos que a gente está publicando, mas a Redes, uma plataforma mais técnica. O plano diretor, o site do é trazer essa linguagem né, na cartilha. Eu acho que não vão faltar canais. Lógico, se a gente foi falta de alguma coisa, a gente vai ajustando.
Eu acho que o que traz aqui, banco, lógico, a gente tem várias propostas, mas a gente sempre vai estar aberto para qualificar o processo. Talvez precise fazer para colher, para que de fato esse calendário da Câmara coincide com o calendário eleitoral nacional. Examina técnica, com isso prejudica. É uma boa questão, mas de novo, eu acho que a proposta, por mais que você ao momento final, nosso processo de fato for feliz. Até essa discussão. O produto vai para cá. Eu acho que é seguir para a votação natural. Acho que não tem por que como ser contaminado. Nós vamos vivenciando isso ao longo desse ano, no começo do ano que vem. E acho que esse trato, né, essa representação, quero entender, que não haja contaminação. Até porque é um processo do nível local, nós estaremos. A ideia já em março, a gente vai ter um produto já bem elaborado por conta das audiências. Agora, é uma preocupação? É. E talvez vamos avaliar como risco quais são as medidas que a gente pode ir tomando para tentar evitar esse tipo de contaminação. Eu acho que o prefeito nos deu uma meta de tentar aprovar isso por unanimidade, ele orientou esse processo, e eu acho que isso pauta um pouco o processo que tem se tentado construir por meio da SGM com a Câmara Federal, e a gente conta com o apoio da Rafael Pion, né, que coordena a Câmara Técnica de Urbanismo. Qual a finalidade da plataforma Redos no processo de revisão? É a mesma coisa do site do plano diretor? Isso foi uma discussão muito importante dentro da prefeitura, porque a gente não queria criar múltiplos canais. Então, a gente criou o mínimo possível. O site oficial é o do plano diretor. Então, o segundo é o Fala Curitiba, que fala com a população. E a plataforma Redes, a gente achou fundamental por alguns motivos. Primeiro, que ela é uma plataforma pública. Ela é do Ministério das Cidades, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, né, junto com a Fundação TID Setúbal, que foi quem financiou o processo com a cooperação alemã. Então, a discussão da plataforma Redes vai ser um conteúdo diferente. De fato, o que vai acontecer lá vai ser a disponibilização de alguns documentos, mas todos aqueles que estão também no site da prefeitura, e a discussão lá é mais técnica e mais nos outros níveis. Na discussão com o nível federal, é lá na plataforma Redes, onde está, por exemplo, toda a discussão das conferências das cidades e do Conselho das Cidades do Brasil inteiro. Então, elas não se confundem. Eu acho que a plataforma Redes, eu acho que ela tem um papel muito importante, que permite muita troca de experiências. É quase que tem a ver com essa responsabilidade social desses planejamentos que são feitos, ter um espaço de compartilhamento. Eu acho que é importante, sei lá, a gente vai ver o caso de Curitiba, pode estar vendo de outras cidades, então pode buscar elementos. Eu acho que ela tem muito valor. Eu acho que no final do dia é um trabalho até maior para a gente, porque tem duas frentes, né, para estar alimentando, mas a gente entende a importância dessa discussão, que tem para dentro de Curitiba, mas tem muita gente de fora que quer acompanhar esses processos e a gente consegue oportunizar e ter comparabilidade também. Eu acho que isso é fundamental. Cronograma das oficinas? O cronograma das oficinas ele já está no site, né? Então já dá para colocar. A gente vai definir a data em breve, e essa data vai ser definida junto com o Comitê Intersetorial Técnico, porque a gente quer aproveitar aquelas sinergias que a Mônica falou das imersões urbanas nas regionais. Queremos aproveitar esse dia para fazer ações também do meio ambiente, por exemplo, ação de outras secretarias. Então, um exemplo aqui, plantio de árvores no dia, mas também a apresentação de um documentário sobre, por exemplo, a história do IPUC com o Jaime Lé, a apresentação, por exemplo, do plano regional, já respondendo essa outra pergunta, né? Como o plano diretor será aplicado nas 10 administrações regionais. Então, é o plano regional quem o aplica isso, eles vão ser apresentados, que às vezes as pessoas não conhecem. Então, Ana, eu acho que é um pouco isso, assim, que a gente está planejando. Eu acho que pegando esse gancho da administração, a gente, lógico, eu acho que o Tomás trouxe uma fala dele, a gente fala do plano diretor, fala do sistema de planejamento, há uma série de instrumentos ali dentro. Então, o plano diretor é um deles, e nós temos
a parte do marco regulatório, as leis de saneamento, mas temos os planos setoriais, temos planos estratégicos como o plano de ação climática, temos os planos regionais, onde as diretrizes pensam para a cidade, a gente vai ter que aterrissar para dentro das regionais. São várias etapas. O plano diretor a gente apresenta, mas o processo de planejamento ele não esgota. Os elementos que vêm, a gente vai ter que repercutir outros instrumentos do nosso sistema municipal de planejamento. Ele é um trabalho contínuo. Uma cidade ele é um processo, né, e a gente vai estar sempre trabalhar dessa forma. Pegando a próxima questão, os movimentos sociais terão algum momento de construção somente com eles? Eles têm anos de luta e muito a contribuir. Com certeza, eu acho que é uma voz importante a ser escutada. Eu acho que nós temos um momento nas regionais que a gente podem contribuir. Se for o caso, a gente pode pensar numa oficina estratégica com os movimentos sociais para fazer essa discussão também de forma ampliada. A gente já pensou em alguns, quer dizer que outros possam ser. Mas o espaço mais local, no bairro, a gente sabe que vai ser um espaço muito adequado para que esses venham e estejam presentes. Quais são os limites da participação e o que realmente poderá ser questionado? Será algo realmente democrático? Apenas acho que uma boa pergunta. Todo o nosso trabalho e todo o nosso empenho é uma discussão com um significado e que faça sentido para todos nós. De fato, aquilo que a gente vai levar como proposta seja a representação real, desejos, todos os segmentos da cidade. É óbvio que a gente precisa buscar a metodologia que a gente faz, seja discutir o planeta, a questão da prosperidade pública, todos esses segmentos, cada um vai trazer a sua necessidade e nós vamos ter que ir integrando e chegar a um propósito comum de cidade. Então, é uma discussão para valer, eu acho que não é para forma. Para forma, a gente estaria trazendo todo esse material da forma como a gente vai fazer aqui. De fato, acho que o valor, acredito, no processo de Só complementar a participação com Curitiba. Vai ter uma nova eleição, então vai muito se organizarem para reivindicar a ter cadeira dentro do Conselho, que o Conselho tem essa atribuição de o plano de Curitiba. Quem tem mapeado, aí a gente viu o Laboratório das Metrópoles fez um movimento, dá para essa discussão. Tem feito alguns mapeamentos, né, de algumas estruturas que estão se organizando. E aquela ideia das oficinas estratégicas, as tinha é trocas, a organização, o debate, né, das estratégicas do Conselho. Também pode ser feito através do agendamento. Pegando a outra que, de novo, traz a questão da plataforma Redos, a revisão, e vai incluir os objetivos de desenvolvimento urbano sustentável, sim. Teve um slide que o Mas trouxe, os ODS é algo que acaba dialogando diretamente com o setor e todos os objetivos lá colocados vão ser levados em consideração. Só fazendo uma complementação disso dos objetivos, né? É algo que está na nossa metodologia, na frente. Na parte de diagnóstico, a gente usa indicadores para avaliação. E a partir desses indicadores, a gente tem aqueles que são os principais desafios, interessar, né, e gastar mais. Todos esses sempre procura estar alinhados com porventura serem estabelecidos na organização. Já faz esse alinhamento dentro das pautas de cada setor. Diretor. Vou pegar também, acho que a gente foi pensando de como tornar esse processo muito pedagógico, a pedagogia urbana, essa simplificação da linguagem, e a gente também vai estar colocando para vocês, nem que sejam em diversos momentos, essa inteligência urbana do que a gente tem, o que a gente está vendo com os dados, até para ajudar nesse processo de dados de demografia. A gente está desenvolvendo vários painéis amigáveis, interativos, para as pessoas também olharem para esses dados e essas evidências
e ajudarem a qualificar o nosso debate. Acho que isso é um diferencial. Não é só trazer o dado, mas vocês estarem acessando o plano no site do IPEC, de novo, de uma forma muito amigável. A gente não quer só planilha, ou, sabe que às vezes é de leitura. Então, vai sempre também decodificar esses indicadores, dados, para ajudar no nosso processo aqui. Prevêem alguma agenda com os municípios para debater estratégias integradas? Veja, o PDUI está na rua, o processo ele já vem sendo realizado, está sob a coordenação da MEP, está participando intensamente do processo, para justamente, somos só uma cidade em parte de um, tá, principalmente do macro zoneamento, território metropolitano, ser coerente em resposta aos desafios. Dentro do planejamento diretor, como se pensa a segurança pública para trazer tranquilidade à população? É uma boa pergunta. Nesse momento, às vezes, a gente não tem resposta para tudo, mas eu acredito que as pessoas tomam conta da rua, que há essa apropriação do espaço urbano, esse é um vetor que vai colaborar muito com a mudança. Agora há pouco me perguntavam lá fora, quais são as soluções que está trazendo? Nesse momento, acho que a gente está trazendo muito mais os dados, que a solução nós vamos estar construindo. Lógico que a gente tem algumas coisas que já parecem saltar os olhos, que a gente vai olhar. Segurança pública, eu acho que é um tema muito importante, tem nos preocupado a todos, seja como pai, seja como mãe. Enfim, a gente sofre isso, né? A gente vai ter que ver, quer dizer, como é que o planejamento urbano contribui. Acho que a qualidade do espaço é fundamental. Trabalhar com as pessoas vulneráveis que estão mais expostas, oferecendo esse conforto, que alternativas temos para pensar dentro desse nosso planejamento, vai corroborar. Pensar fachadas ativas é uma coisa, porque uma rua que você passa, que você não vê ninguém, que você não tem nenhuma conexão com nada, que você não tem uma outra pessoa para trocar um olhar, é inseguro. E como é que a gente pode traduzir planos? Mais algum complemento? Só complementando, né? Não é por acaso que um dos temas da pautas é paz, né? Paz é exatamente essa discussão de política de segurança pública. Mas eu queria dar até um exemplo, Ana. Quando a gente testou a metodologia para apoiar o Sprint do Centro, um dos objetivos, né, que foram consensuais, é o centro seguro e acolhedor. Então, a pauta paz e a pauta pessoas se unem para pensar que segurança e acolhimento, né, vão de lado a lado. O que a gente tem entendido é que os dados de segurança pública, eles levam, muitas vezes, a diferentes caminhos, a soluções que não são eficientes de política pública. Usa-se muito dado, por exemplo, de homicídios, que não tem muito a ver com, às vezes, a sensação de segurança. Porque os homicídios podem estar concentrados numa penitenciária, às vezes, de facções ali, uma coisa. Enquanto que a sensação de segurança são esses remédios que a Ana colocou, e também você pensar ela de maneira integrada, como eu acho que no exemplo do Sprint foi pensado, né? Então, as pessoas em situação de rua, às vezes, geram em parte da população essa sensação de segurança, mas a gente entendendo melhor o problema e vendo isso como uma questão de acolhimento, como uma questão de saúde pública, saúde mental, a gente entende que os remédios eles têm que ser dados de maneira integrada. Agora só... É assim, da parte do monitoramento, quando a gente levanta indicadores relacionados à segurança pública, a gente não só o P da paz, porque a gente sabe que isso é uma visão integrada. No caso, a gente trabalha os índices que acabam sendo, mas a gente trabalha também outras duas frentes, que é da prevenção social, de forma que o desempenho daquela está impactando a sociedade, fatores de prevenção social, que forma que o ambiente está sendo propício à comunidade. Você veja como é bom ter um bom time, né? Cada um vai complementando e vai trazendo diversos aspectos. Propostas não aceitas terão feedback da não aceitação da mesma? É um processo de colaboração. Lógico que os feedbacks eles serão muito necessários ao longo de todo o processo. Como eu falei, todo mundo vai trazer as suas demandas, nós vamos ter um processo tão compartilhada para chegar à melhor solução possível. E acho que nisso
feedback vai estar presente com esses processos de discussão, onde a gente vai pontuar o que está fazendo sentido, por que faz, não, isso talvez seja mais importante. De novo, é um resultado da colaboração. Então, os feedbacks vão permear essa nossa jornada, até como, acho que, para boa qualidade desse trabalho. Por favor, considerem os pedestres, menos carros e mais espaço para o transporte público e alternativo. E mobilidade é um dos temas que sempre vai permear muito. Então, eu, particularmente, defendo deslocamentos sustentáveis, passam pela mobilidade ativa, pelo transporte público. Eu acho que a mobilidade não seja competitiva, não ofereça um bom sistema de mobilidade urbana sustentável. Acho que a cidade sempre está que pensam com muito cuidado essa forma de você colocar na cidade, né? Lógico, também temos sempre o desafio da logística mais sustentável para quando será disponibilizado todo o diagnóstico e prognóstico da cidade, assim como as metas do que foi planejado em 2015 e os resultados reais 10 anos depois. O diagnóstico e prognóstico vai vir através das audiências de agosto. Então, é um retorno de todo o processo de diagnóstico feito de forma colaborativa, do que foi planejado em 2015. Os indicadores, eles partem das diretrizes. A gente tem uma metodologia que é das perguntas avaliativas. Então, a partir das diretrizes, levantamos perguntas, nada mais dar uma resposta. Esse feedback foi levantado coletivamente, técnico do diagnóstico primário. Resultado desse monitoramento 10 anos que vai vir na audiência em agosto. Em algum lugar terá um glossário do plano diretor, algo mais didático para os leigos? Esse está sendo o nosso esforço, a cartilha quer trazer a linguagem mais simples, mas o feedback de vocês é importante. Se ainda não está sendo claro, é como é que a gente pode melhorar para dar o maior alcance possível. O que a gente tem nos colocado como prioridade é criar um ambiente que as pessoas se sintam à vontade de participar. E para participar, você tem que entender, você tem que trazer essa linguagem simples. Há um esforço permanente da tradução dessa linguagem, principalmente para quando a gente vai para os bairros, para as comunidades, para os locais, seja algo palatável, simples assimilação, que as pessoas possam dizer, isso faz sentido para mim, eu quero participar. Se ainda não está, tem o feedback para nós e a gente vai tentar qualificar esse material. Temos alguns termos colocados e acho que no decorrer dessa jornada a gente vai sempre trazendo outros elementos que possam surgir. A gente vai sempre daí tentando colocar e para usar essa linguagem, né, facilitada e acessível. Com presente, o mercado imobiliário estará no plano diretor. Veja, eu acho que como todos aqui tem que estar presente desde o princípio. Eu acho que é uma parte da sociedade importante que vai colocar na rua, né, a representação dessas diretrizes, coloca a cidade. Ao mesmo tempo, eu acho que o segmento que também escuta muita coisa, que está com seus bairros, o que está acontecendo, o que aqui está mais interessante fazer um empreendimento do que a área da cidade, o que está faltando. Eu acho que todos os segmentos vão ter um papel muito relevante nessa. Eu estou sempre falando dessa jornada porque parece que você tem momentos específicos, mas vai ser um caminhar conjunto, né? E acho que todo mundo, eu espero que, da mesma forma que vocês vieram hoje aqui para o lançamento, em todos aqueles momentos que estão previstos, que a gente tenha essa participação massiva e esse interesse trazendo. O nosso papel do IPUC não vai ser impor nada, muito pelo contrário, vai ser escutar, oferecer as nossas informações e ajudar a articular esses diversos interesses para a gente traduzir isso, de novo, num propósito único para a nossa cidade. Pessoal, a gente vai finalizar, mas eu faço questão de responder essas duas perguntas para vocês entenderem que nenhuma pergunta a gente vai tentar ficar sem resposta. Mas em respeito ao tempo do cidadão curitibano, né, a gente marcou até às 11h, esse canal vai estar aberto dos Lido, tá? Vocês podem continuar fazendo perguntas hoje e a gente vai tentar encaminhar essas respostas.
Os subplanos previstos no Plano 2015 serão finalizados antes da revisão. Lembra que a gente falou que é um ecossistema de planejamento ilegal. A gente vai, ao mesmo tempo, simplificar, ver que plano não foi feito e por que não foi feito. Às vezes não foi feito porque não houve capacidade técnica ou tempo, ou não era importante, né? E isso a gente simplifica do processo. Então, vai caber uma análise aí. E essa coisa, se a intenção é mudar de TOD para SOD, né, por que estamos gastando centenas de milhões de reais no eixo do Inter 2? Eu acho que essa é uma pergunta super importante, né? O desenvolvimento orientado pela sustentabilidade, ele não esquece a sustentabilidade espacial. Ele não pode esquecer os mais pobres que pegam o Inter 2, né, e que precisam melhorar o tempo de deslocamento. Então, claro, né, eu não estou nem fazendo um juízo de valor aqui do Inter 2, eu só estou dizendo que a pauta planeta, por exemplo, ela se estruturou muito bem na discussão do Inter 2, mas a gente não ouviu a pauta pessoas, né? A gente não ouviu a pauta prosperidade. A ideia da gamificação do processo é exatamente isso, é que todas as pautas possam se organizar e ter uma voz, porque a construção da cidade, ela é sempre uma escolha, né? E as escolhas são difíceis. Às vezes, para a gente melhorar uma dimensão econômica, a gente vai ter que alterar no social ou no ambiental, né? Eu acho que essa resposta fecha, né? A gente quer, de fato, ter um diálogo muito franco, aberto, né? Com todos da sociedade, e aí a gente pede a vocês para agora colocarem um pouco, né? Qual é o sentimento, porque a gente quer criar essa nuvem de palavras para a gente entender. Então, esperança, participação, dúvida. Dúvida é sempre fundamental, tá? A gente tem que entrar com dúvida em começo de processo, gente. A gente não quer aqui um voto em branco de ninguém, tá? A gente quer um voto de confiança, né? De que a gente está estruturando um processo participativo e que a gente quer realmente não deixar ninguém, nenhuma pauta e nenhum lugar para trás. O diálogo confiante, esperança, harmonização, prosperidade, mais do mesmo, entusiasmo, orgulho, resiliência, promissor. Então, gente, podem continuar, tá? Essa nuvem de palavras, a gente vai encontrar um lugar para ela lá no site, eu acho que ela simboliza muito esse sentimento agora, né? E aí a gente quer deixar um último compromisso aqui com vocês. Vocês viram que tem vários canais, né, de comunicação. A gente quer organizar uma lista de WhatsApp para ficar mandando para quem estiver interessado, obviamente, né, em saber todos os passos aí do plano diretor. Então, vocês vão ver que é um formulário. Nesse formulário, a gente pede que vocês listem quais, né, dê alguns dados, digam quais são os temas urbanos, aqueles que estão lá no guia de preparação e revisão dos planos diretores do Ministério das Cidades, todos os temas urbanos vão estar aí, e todas essas pautas que a Mônica apresentou muito bem, cada personagem vão estar aí, e também os bairros que vocês estão. Porque quando a gente for organizar essas oficinas comunitárias, a gente quer saber quais são já os temas prioritários, já ter esse mapeamento, né, prévio do que são os grandes temas de discussão de cada regional, porque as regionais são diferentes. Tem muitas Curitibas, a gente entende isso, né, e a gente quer que realmente esse plano reflita essa diversidade, né, Ana? Acho importante até comentar, porque tem as pessoas que estão aqui. Quem quiser entrar depois nessa rede de WhatsApp, como é que faz? Pode vir Vem no YouTube. A gente pode deixar depois isso no site, né? Mas é só pegar o QR Code e ir lá. Na plataforma Redes, também é um formulário que está lá numa das abas da plataforma Redes, ele é público. Você não precisa se cadastrar na plataforma Redes para preencher esse questionário. Claro. Acho que a ideia é reverberar. Acho que vocês aqui são vetores, né, de comunicação desse processo e que a gente quer dar alcance para toda a sociedade. Então, esses canais vão comunicando à medida que a gente for incrementando ainda mais nas redes. Vereador Tico Kuzma, agradeço aqui os parabéns que você colocou. Eu acho que a gente chega ao fim, né, dessa nossa manhã. Mais uma vez, quero aproveitar, acho que primeiro agradecer a participação de vocês. Contamos com todos vocês nesse nosso processo, acho que vai ser fundamental. Quero mais uma vez agradecer ao time, né, que está aqui e que trabalhou muito. E eu acho que para a gente terminar de uma forma muito positiva, né, acho que veio ali esperança, participação. É uma salva de palmas para todos nós aqui que estamos trabalhando pela cidade. Obrigada.
Gente, se vocês quiserem, eu queria fazer uma foto coletiva de todo mundo. Será que a gente consegue vir para fora? É sempre bom registrar os momentos da nossa partida, fazer uma foto coletiva.